Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao tópico da aplicação da termodinâmica em processo com escoamento, onde eu já expliquei para vocês que esse tópico seria dividido em 3 vídeos, onde o primeiro vídeo nós fizemos uma introdução ao assunto, né, explicando a importância de aplicarmos os balanços de massa, energia e entropia nos equipamentos com escoamento, certo? Posteriormente fizemos a aplicação desses balanços em bocais e difusores, finalizando o vídeo com um exercício com a aplicação desses balanços para um vapor d'água, né, atravessando o bocal, ok? Na aula de hoje, né, nesse vídeo, vamos fazer a aplicação dos balanços de massa, energia e entropia em processos de estrangulamento, em turbinas e expansores, e vamos finalizar também com um exercício utilizando o vapor d'água, ok? E tabelas de vapor. Então, inicialmente, né, como já havia falado, vamos avaliar os balanços de massa, energia e entropia nos processos de estrangulamento, onde os dispositivos de estrangulamento eles têm como intuito, né, a redução da pressão do escoamento. Então isso pode ser feito através de uma válvula, né, onde ela pode restringir o escoamento, fazendo com que a pressão do escoamento diminua, ok? Ou através de um tampão poroso. Então, o balanço de massa desses dispositivos ele é bem simples, né? Considerando o processo estacionário, a vazão mássica de entrada acaba sendo igual à vazão mássica de saída. Isso aqui não é nenhum mistério para nós. Já o balanço de energia, ele vai desconsiderar a energia potencial, isso por razões óbvias, né? Pois o fluxo ele ocorre praticamente no mesmo nível. A variação de energia cinética também é desprezível frente às variações entálpicas, né? Então, no final das contas, o balanço de energia ele vai se resumir a entalpia da entrada sendo igual à entalpia da saída, né? Ou seja, isso aqui trata-se de um processo isentálpico, onde uma propriedade termodinâmica que trata de processos isentálpicos, né, é o coeficiente de Joule-Thomson que a gente já viu em aulas anteriores, certo? O balanço de entropia para esse tipo de processo ele é da seguinte maneira, né? A variação de calor nós já dissemos que ela não existe, né? Troca de calor com as vizinhanças. Então, restando que a taxa de entropia gerada vai ser igual a vazão mássica vezes a variação de entropia do sistema, né? Da entrada e da saída. Então, acho que aqui você já consegue imaginar que a forma de resolver o problema vai ser similar à anterior, onde no nosso problema da primeira aula nós tínhamos como hipótese a entropia constante, né? Ou seja, o processo isentrópico. Neste caso aqui nós vamos ter a entropia constante, sendo, portanto, um processo isentálpico. Já no caso de turbinas, né, que é um equipamento onde nós vamos ter um fluido atravessando esse equipamento, onde ele vai, com a passagem do fluido, mover partes móveis, né, e essas partes móveis vão fazer um eixo girar e, a partir daí, ocorre a produção de potência, né, produção de trabalho, no caso, trabalho por tempo, né, que é potência. Então, na passagem desse fluido, né, que vai ter essa produção de potência, nós vamos ter alterações nas propriedades intensivas do sistema, né, do fluxo. No entanto, muitas vezes, né, para a gente poder resolver alguns problemas, nós vamos considerar a entropia gerada, né, do sistema igual a zero, ou seja, a entropia de entrada igual à entropia da saída, né? A gente vai ver isso daqui no balanço de entropia logo mais. Então, o balanço de massa, simples, a vazão mássica de entrada igual à vazão mássica de saída. Balanço de energia, nós temos que a energia potencial e a energia cinética são desprezíveis, né? E nós temos que o intuito da turbina ela é produzir potência. Então, a potência
da turbina, né, ela vai ser igual à vazão máxima vezes a variação de entalpia da entrada e da saída. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do princípio da turbina, né, não é o nosso foco aqui falar do funcionamento intrínseco do equipamento, mas apenas fazer balanços nesses equipamentos, mas a turbina é mais ou menos como um moinho de vento ou um moinho de água, né? Você vai ter vai ter hélices girando, né, sob a ação de fluidos, né? Aplicações das turbinas nós temos, por exemplo, em processo de geração de potência, né, a vapor, a energia elétrica a partir de quedas d'água nas hidrelétricas, tudo isso é através da utilização de turbinas. Ok? Então, para o balanço de entropia, nós temos que não há trocas de calor, né, como nós já tínhamos feito no balanço de energia. Então, no balanço de entropia também consideramos que não há troca de calor, onde restando que a entropia gerada vai ser igual à variação de entropia entre a entrada e a saída da turbina. A eficiência da turbina ela é utilizada para podermos calcular qual é o trabalho real que essa turbina pode gerar. Ou seja, quando nós já vimos em aulas passadas, quando nós temos um processo onde o intuito é gerar trabalho, o processo ideal ele vai gerar mais trabalho do que o processo real, né? Então, nesse caso, nós temos a relação entre a potência real e a potência ideal dada pela eficiência, né? Então, a eficiência de uma turbina, que esse parâmetro aqui ele vem de condições de projeto, mais um parâmetro empírico, né? Isso vai depender do tipo de turbina, tipo de hélice, tipo de material, enfim. No nosso caso aqui, geralmente esse parâmetro aqui ele já é conhecido, né? Então, nós temos ele é igual à potência real, né, sobre a potência ideal. Que essa potência ideal ela é dada pela turbina operando de forma isentrópica, ou seja, a entropia de entrada sendo igual à entropia da saída, certo? Então notem que isso, como eu falei, como na turbina a potência real ela acaba sendo menor do que a ideal, nós temos que a eficiência da turbina, né, eficiência da operação da turbina, ela vai ser menor do que 1, não é? Então, para a gente poder frisar melhor o que nós estudamos até agora, vamos fazer aqui um exemplo que ele se conta na página, o exercício da página 211, né, do livro Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, do Smith, Van Ness e Abbott, né, 7ª edição, certo? Esse aqui é o exercício 7.23. Então nós temos a vazão de vapor d'água em uma turbina de potência variável é controlada por uma válvula de estrangulamento na linha de entrada. Está aqui o esquema. O vapor é fornecido à válvula a 1.700 kPa e 225 graus Celsius, aqui, temperatura e pressão. Durante o teste, a pressão na entrada da turbina é de 1.000 kPa. Ele não falou nada de temperatura, né? Então isso nós não sabemos. O vapor da exaustão encontra-se a 10 kPa e tem uma qualidade de 0,95, ou seja, 95% em massa dessa corrente aqui é vapor, certo? A vazão máxima é de 0,5 kg por segundo, nós já temos aqui, e a potência da turbina é de 180 kW. Então nós temos aqui que a potência dada por isso aqui é de 180 kW, certo? Então, primeiro, nós temos aqui o balanço de energia, né? A equação do balanço de energia para um sistema estacionário, e para a turbina, né? Nós sabemos que as energias, a variação de energia cinética e a variação de energia potencial são desprezíveis, né? Então nós temos, no final das contas, que o calor, a perda de calor na turbina, né, que é a pergunta do item A, quais são as perdas de calor na turbina? Então nós temos pelo balanço de energia que a perda de calor vai ser igual a variação da entalpia vezes a vazão máxima menos a potência
gerada pela turbina. Notem o seguinte, aqui nós não falamos nada se a turbina ela é ou não isentrópica, certo? Então, nesse caso, nós temos que calcular, fazer o balanço de energia dessa forma. Quando falar que a turbina não tem troca de calor, né? Aí nós vamos ter que esse Q seria igual a zero, então seria que a potência de uma turbina operando de forma isentrópica seria igual a vazão máxima vezes a variação de entalpia, ok? Então vamos lá. Nós temos que a variação da entalpia é igual a H3, né? Que seria a entalpia da corrente que sai da turbina, né? Essa corrente aqui, menos H2, que é a entalpia dessa corrente aqui. Agora tem o seguinte, nós não sabemos qual é o valor dessa corrente aqui, e nem qual é o valor dessa corrente aqui, do H. Como nós podemos descobrir isso? Bem, na corrente da entrada da turbina, nós podemos fazer isso com o conhecimento de que a entalpia da entrada da válvula é igual à entalpia da saída da válvula, pois trata-se de um processo isentálpico. Nós podemos considerar que esse processo na válvula ele é isentálpico. E como nós temos aqui os valores de T1 e P1, ou seja, temos duas propriedades intensivas e trata-se de um fluido em uma única fase, nós temos como encontrar as outras propriedades termodinâmicas intensivas, né? Isso nós já vimos através da regra das fases em outras aulas. Então, com esses valores aqui, como trata-se de vapor, nós podemos ir na tabela de vapor e encontrar os valores o valor, por exemplo, de H1, ok? E com isso teríamos o valor de H2 e poderíamos calcular, através desse valor aqui, dessa equação, o calor perdido, né, nesse processo. E nesse caso aqui, como poderíamos calcular a entalpia dessa corrente aqui? Notem, da mesma forma, através da regra das fases, como nós temos a pressão, né, e trata-se de um sistema com duas fases, né, líquido e vapor, apenas com uma propriedade intensiva, nós podemos descrever todas as variáveis termodinâmicas do sistema, né? Então, com essa propriedade aqui, com essa pressão de equilíbrio, nós podemos encontrar os valores de H do líquido saturado, H do vapor saturado, tudo isso na tabela de vapor. Vamos mostrar como fazer isso daqui. E calcular o valor da entalpia total da corrente através dessa relação aqui entre a entalpia do líquido saturado e a entalpia do líquido do vapor saturado e da qualidade do vapor, né? Ou seja, a proporção de vapor em termos de mássicos, né, que tem essa corrente. Lembrando que essa relação aqui ela é válida para qualquer propriedade termodinâmica, né? Nada menos que uma média ponderada entre a entalpia específica, né? Ok. No segundo item, é pedido que se calcule qual seria a potência gerada pela turbina se o vapor alimentado na válvula fosse expandido isentropicamente até a pressão final. Ou seja, se a gente desconsiderasse esse termo aqui, nessa parte, e o vapor entrasse diretamente na válvula com essas condições aqui, certo? Como nós poderíamos calcular isso? Se fosse isentrópico, né, nós teríamos que a entalpia da entrada da turbina seria igual a entropia da entrada da turbina seria igual a entropia da saída da turbina. E com isso poderíamos calcular o trabalho isentrópico através dessa relação aqui, certo? Então, precisamos saber aqui na tabela de vapor procurar H1 e H1, né, que vai ser dado por essa corrente. Também já vamos separar o S2, né, também o S que no caso aqui seria no item B seria uma coisa só, certo? Para calcular a segunda parte. E também vamos ter que procurar o valor do líquido saturado e do vapor saturado para o vapor da água saturado a 10 kPa. Então, como que a gente faz isso? Sim, depois, né, esqueci de falar, quando a gente for considerar o item B que o processo vai ser isentrópico, a qualidade do vapor não vai ser mais 0,95, né?
Então nós vamos ter que calcular a qualidade do vapor através dessa relaçãozinha aqui, né, que seria caso a gente aplicasse essa relação de entropia nessa equação, poderíamos calcular o vapor, a qualidade do vapor, né, caso o processo fosse isentrópico, através dessa relação aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro, queremos calcular as propriedades para o vapor d'água a 225 graus Celsius e 1.700 kPa, que é aquele valorzinho que está antes da válvula. Então, os valores que queremos são esses aqui. Entropia igual a 6,538 e a entalpia igual a 2.851 kJ por quilograma. Já no caso da saída da turbina, nós temos que procurar o valor na temperatura em que na pressão em que a turbina, a corrente da turbina, a corrente sai da turbina, né? Então, nós tínhamos que a pressão era de 10 kPa, onde ela se encontra entre esses dois valores aqui, ó, entre 9.582 e 10.09, e os valores da entalpia e da entropia, tanto do líquido saturado como do vapor saturado, estarão entre esses valores aqui, certo? Aqui no caso da entalpia e aqui no caso da entropia. Então, fazendo a interpolação, né, como eu já tinha mostrado em aulas anteriores, para esses sistemas, primeiro, fazendo a interpolação para achar a pressão, né, vamos ter que fazer aqui a interpolação entre a pressão e entre a entalpia de saturação do líquido, depois do vapor, depois a entropia do líquido e do vapor e a entropia do líquido saturado e a entropia do vapor saturado. Bem, os valores calculados, na verdade não calculados, né, encontrados na tabela para a primeira parte são esses aqui, como eu já tinha comentado. Entropia da entrada da turbina, 6,538. Entalpia na entrada da turbina, 2.851. Já as propriedades encontradas através da interpolação para a saída da turbina são essas: entropia do líquido saturado, entropia do vapor saturado, entalpia do líquido saturado e entalpia do vapor saturado. Então aqui agora ficou fácil, é só aplicar as propriedades encontradas nas equações. Então, para o item A, nós tínhamos que a taxa de calor, de produção de calor liberado, era dada por essa expressão aqui, e agora substituindo os valores, né, onde esse H3, né, a entalpia da corrente 3 tem que ser calculada, né, pela entalpia do líquido saturado, mais a qualidade de vapor, né, menos a diferença das entalpias entre o vapor e o líquido. Então, com isso, nós temos o valor de H3, e agora é só substituir o valor na equação mostrada aqui no item A. Então, a taxa de calor liberado pela turbina vai ser de menos 13 kJ por segundo. Lembrando, aqui o valor está negativo, pois a nossa conversão que a gente combinou em aulas anteriores era que trabalho, né, potência saindo do sistema é negativo, trabalho entrando no sistema a gente considerou como positivo, foi a conversão que a gente utilizou, ok? O importante é que a conversão seja coerente, né, nas equações, sendo coerente e você utilizando a conversão corretamente, independentemente de qual seja, o resultado vai ser o mesmo, ok? E como também também nossa conversão foi de que calor entrando era positivo e calor saindo era negativo, o calor está com sinal negativo, ou seja, com uma perda, né, como nós já sabíamos que ia ser. Então, para o item B, né, nós temos que primeiro calcular qual vai ser a nova qualidade do vapor, né? Ou seja, como a entropia da entrada vai ter que ser igual à da saída, e a da saída ela tem líquido e tem vapor, né? Nós temos que calcular da seguinte forma, né? Pegar, como eu tinha mostrado já nas equações anteriores, aqui a entropia total, né?
E aqui as do líquido, né, líquido saturado, e do vapor saturado, onde a nova qualidade vai ser de 0,782. Lembrando, esse item B aqui é para o caso do processo isentrópico, ok? Notem que a qualidade de vapor baixou, né? Isso já é esperado, né? Pois como o processo é isentrópico, a tendência é de que realmente a quantidade de vapor ela fosse menor, ok? Então, aplicando a equação novamente, só que agora para uma nova qualidade, né? Nós temos que o H3 vai ser dado por 2063 kJ por quilograma e o trabalho, né? E a potência gerada pela turbina vai ser dada pela seguinte equação, que no final das contas o resultado final vai ser igual a menos 394 kW. Notem bem, obviamente o resultado do trabalho para um processo isentrópico ele seria maior, né? Seria mais trabalho produzido, pois é um processo ideal, não haveria irreversibilidade no processo, né? Isso porque a entropia, logo a entropia gerada ia ser igual a zero, diferente do processo real, como a gente viu aqui, que teria uma produção de 180 kW. Ok, pessoal? Então é isso. Esse vídeo se encerra por aqui. No próximo vídeo nós iremos ver a produção, a aplicação dos balanços de massa, energia e entropia para os processos de compressão, né? Compressores de gases, né? E bombas. Ok? Então, até mais, pessoal.